Fala aí, desenhista! Hoje eu trago uma nova resenha de livro aí para você, que é nada mais que a Aquarela Criativa, um passo a passo para iniciantes, da autora Ana Vitória Calderon. Esse livro é uma publicação da editora Gustavo Gil, tá mais conhecida aí pelas iniciais G&G. Mas antes, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos e artista plástico, autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do desenhoonline.com e agora autor do curso de desenhoonline.net. Quer desenhar os seus próprios personagens? Quer criar os seus personagens em diferentes ângulos, em diferentes poses, em diferentes expressões corporais e faciais e ter contato com os fundamentos do desenho? Então acesse curso de desenhoonline.net, tá? Tem o link na descrição aqui, onde você vai ter não só contato com o nosso grupo no WhatsApp, que você vai poder tirar as dicas comigo, tá? Diretamente, tá? Ainda vou passar para você dicas de como você ganhar dinheiro aí com os seus desenhos. Então vamos para essa resenha aí muito bacana. Eu sempre falo para o pessoal, se você quiser ter uma noção do que tem dentro do livro, mas você não pode abrir, confere a quarta capa. Ou então, se você puder abrir, vai direto aí no sumário, que é onde tem uma breve síntese do que você vai encontrar dentro do livro, tá? Então, no caso aqui, a gente tem lá introdução, número 1 aqui o capítulo, materiais essenciais, depois técnicas básicas, flores e folhagens, borboletas e outros insetos, frutas, legumes e nozes, e lettering, e depois no final a gente tem outras ideias de projetos, amostra de atividades de alfabeto, recursos, agradecimentos sobre a autora e índices, tá? No início aqui, ó, você vai conferir o seguinte, a introdução, obviamente, tá? E o legal é o seguinte, ó, quando ela começa aqui, ela já passa justamente para os materiais essenciais para você ter uma noção. Obviamente ela começa com a aquarela, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, pastilha, tubo, a líquida, tá? E ela vai falar não só dos prós e contras de cada um desses tipos de aquarela, tá? Desses 3 tipos, tá? Então eventualmente você vai conferir dicas de tinta e pastilha, entre outras dicas, tá? Depois ela vai falar um pouco sobre a teoria da cor, tá? Então vai abordar sobre cores secundárias, cores terciárias, cores primárias, tá? Depois aqui sobre cores monocromáticas, análogas, complementares, as temperaturas de cores frias, quentes e neutras, tá? Ela vai apresentar diferentes paletas de cores, tá? Doce, terrosa e calma. Diferentes tipos aí de papéis, tá? Porque no caso da aquarela não pode ser um papel fino, tem que ser um papel mais grosso, tá? Ela vai falar então sobre os pincéis, tá? Que você pode estar utilizando diferentes materiais para dar um toque diferenciado aí à sua aquarela, tá? Depois técnicas básicas, no caso molhado no molhado, tá? Obviamente vai molhar o papel e depois pintar por cima. Depois aqui, ó, molhado no seco, que você vai diretamente com a tinta molhada ali no caso, por cima do papel, tá? Que são resultados diferentes e ela explica aqui bem explicado, tá? Depois ela apresenta aqui sobre transparências, né? Com cores, diferentes tipos de cores, tá? De como você construir cores, tá? Passando não só de uma cor mais clara para uma cor mais escura, no caso, a mesma matiz, né? Depois criar graduações, né? Gradientes entre uma cor e outra, por exemplo, do amarelo para o verde, tá? Do laranja para o vermelho, olha só. Depois ela já começa a abordar linhas delicadas e traços finos, não só a questão da técnica, como também do material, né? De você justamente aí tornar mais preciso aí o seu trabalho, tá? Então ela dá um exemplo aqui com o céu, com luas e estrelas, tá? Depois de como você criar respingos, muito útil para criar no caso o céu. Depois questão de camadas, olha só que bacana. Depois entrar no ritmo, você faz uma base mais clara e depois começa a pintar por cima, tá? E de como você fazer isso aí da forma correta, de como você trabalhar depois digitalmente, tá? Você pega o seu desenho, digitaliza, passa para o computador e trabalha, como por exemplo aí no Photoshop. Então ela fala de alguns ajustes aqui, inclusive, tá? Depois tem a questão aí das flores e folhagens, tá? Então ela dá alguns exemplos aqui, tá? Ela faz o esboço, trabalha por cima, comenta, faz isso de forma passo a passo. Ela apresenta isso também aí com flores, olha só. No caso, rosas, buquê, olha só. No caso aqui, ó, marcadores de lugar, de uma forma bastante personalizada, interessante. Isso daqui fica bem interessante o resultado. Borboletas e outros insetos, olha só. No caso aqui você passar um desenho para outro papel, no caso trabalhando o desenho da borboleta em diferentes movimentos aí, ó. No caso a joaninha, olha que interessante. Besouros, olha lá. No caso aqui trabalhando letras com insetos, folhas. Isso no caso vai dar um efeito interessante, muito utilizado aí, que o pessoal gosta muito de fazer em quarto de bebês, tá? Depois frutas, legumes e nozes, olha que interessante. Ou seja, a mesma didática, a mesma linha aí
de ensinar, ela está trabalhando agora, porém, com as frutas aí, ó. Bagas, olha lá, kiwi, amêndoas e ervilhas, alho, cebola roxa, olha só. Depois, cartão de receita de geleia de morango. Então ela já começa a combinar aqui também com a dobradora de papel, olha só. E vai dando um efeito bem interessante, tá? E você vai vendo que você pode fazer muitas combinações, tá? Inclusive para você que às vezes desempenha uma outra tarefa, você pode justamente agregar isso, tá? Depois o trabalho do lettering, né? Que é um tipo de desenho de letra aí bem personalizado, tá? Que vai criar um diferencial aí para o seu trabalho, tá? Inclusive muitas empresas têm procurado esse tipo aí de mão de obra, olha só. Atividade com alfabeto, decorar e realçar letras com mistura de materiais, tá? Jogos de casamento, estrelado, olha que interessante. Então assim, ela vai mostrando muitas possibilidades, tá? Outras ideias de projeto, algumas letras aí. E no final aqui tem o índice e aqui ela fala um pouco sobre a autora, tá? Eu não conheço ela, mas obviamente eu vou ler um pouquinho para você ter uma noção. Ana Vitória Calderon é aquarelista, professora mexicano-americana com bacharelado em design de informações e estudos contínuos em artes. Seus trabalhos de arte licenciados podem ser vistos em outlets varejistas por todos os Estados Unidos e Europa, numa grande variedade de produtos. Ela também vende impressões de suas peças de artes na Etsy. Ana leciona em workshops e tem refúgios criativos em Tulum, México, assim como tutoreia milhares de alunos online na Skillshare, da qual ela é a principal professora. E não falando do aspecto mais importante, mas não deixa de ser importante, vamos falar do aspecto físico do livro. O livro ele mede cerca aí de 21,5 por 31 centímetros aí e meio. Aliás, 21 centímetros e meio por 25,5, tá? Ele tem 136 páginas, tá? O miolo dele é totalmente colorido, igual vocês viram aí. E no caso, ele é em papel colchê de aproximadamente 120 gramas, tá? A capa é um papel de aproximadamente 300 gramas, tá? Com laminação fosca e verniz localizado. Olha, é um livro para quem está começando com aquarela, muito indicado, tá? E é bem recomendado para você que quer aprender a mexer com aquarela. Tá ok? Então, basicamente, o vídeo de hoje é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Lembrando que você tem que clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, quando eu postar vídeos novos, você vai ficar sabendo. E se você quer aprender a desenhar e criar os seus próprios personagens Chibi, tem um link na descrição. Aprende definitivamente a criar os seus próprios personagens. Se você não sabe desenhar bem, aprende. Se você sabe desenhar alguma coisa, mas não sabe criar os seus próprios personagens, tua chance é agora, tá ok? Então, até mais!